Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que o Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que nos doemos a Cristo para que Ele faça bom uso de nossas vidas segundo a sua vontade, pelo próprio Cristo. Amém. Vamos estar refletindo hoje a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 6 ao 11. O Evangelho é bem conhecido, é o Evangelho da mão seca, também é o Evangelho do dia. E que o Senhor possa abrir nossas mentes e corações e tocar nossas almas com sua palavra pelo próprio Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. Estava aí um homem que tinha a mão direita paralisada. Os doutores da lei e fariseus observavam Jesus a fim de ver se ele o curaria no sábado, para assim terem motivo de acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão paralisada: levanta-se e fique de pé no centro. Eles se levantaram e ficaram de pé. Jesus lhes disse: eu pergunto a vocês, no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou destruí-la? E lançando o olhar sobre todos, disse ao homem: estende a mão. Ele obedeceu e sua mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e discutiam entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado seja destruído e apagado todos os nossos pecados. Amém. Aqui, meus irmãos, vemos claramente que os fariseus não estavam preocupados com o sábado. A preocupação dele era de pegar Jesus em alguma falta dentro da lei para acusar a Cristo. Eles não estavam muito preocupados no momento em praticar a lei. A preocupação verdadeira deles era de acusar a Cristo, tentar apanhar Cristo em suas palavras para ter motivo de acusá-lo. Às vezes ficamos tão presos em nossos preceitos humanos, fazendo uma religião para nós em nossas mentes e em nossas ações, que esquecemos realmente o que Deus nos quer. Cristo demonstra a hipocrisia no coração daqueles homens e trazendo para a nossa realidade de hoje, cada um de nós devemos avaliar de que forma estamos vivendo a nossa vida como cristão. Quando vamos às nossas igrejas, devemos refletir os julgamentos que fazemos de nossos irmãos, o julgamento que fazemos de nossos diretores espirituais. Devemos estar sempre atentos a essas ações para que possamos viver uma fé verdadeira. Não uma fé relativa dentro de nossos preceitos, mas uma fé que agrade ao Senhor. Se pecarmos, que todos nós somos pecadores, todo ser humano é santo pecador. Somos santos em Cristo Jesus, porque Cristo já justificou todos os nossos pecados na cruz, já pagou por todos. E somos pecadores porque a nossa carne é inclinada ao pecado. Mas devemos ter sempre consciência de quando pecarmos, nos arrependermos, pedimos perdão a Cristo, pedimos perdão ao irmão se magoarmos e buscar não praticar mais tais ações. São essas ações que realmente agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Pai Celeste. Se nos abrirmos a Ele de coração contrito e deixarmos Ele entrar e fazer uma mudança em nós,
o melhor sempre acontecerá para cada um de nós. Vale ressaltar que no versículo 10, Cristo diz o seguinte: e lançando o olhar sobre todos, disse ao homem. Quer dizer, Cristo olhou para todos, porque Cristo conhecia o coração de cada um. Cristo conhecia as misérias de cada um. E Cristo olha para eles porque Cristo quer perdoá-los. Mas Cristo só pode nos perdoar quando nós nos abrimos a Ele e clamamos: Senhor, muda minha vida, pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, me perdoa por minhas más ações. Senhor, muda minhas inclinações a fazer o mal, a ser desobediente, a fazer o que não é do teu agrado. Então Cristo via a maldade dentro de cada um, e Cristo não via um grito de socorro por partes de nenhum deles. A sua alma não se arrependia das maldades que havia nelas e nem procuravam se afastar. E Cristo diz ao homem: estenda a mão. Ele obedeceu e sua mão ficou curada. Ou seja, sempre que obedecemos a Cristo, de verdade, se Cristo nos pede uma coisa, embora não queiramos que façamos, como por exemplo, às vezes vivemos numa vida de pecado para quem é casado, uma vida de adultério, Cristo diz claramente que não pode adulterar em seus mandamentos. E às vezes a gente vivendo preso nessa vida de pecado, de adultério, falando mal da vida dos outros, ou qualquer outro tipo de pecado que existe vários, às vezes a gente não quer fazer, mas se nos abrirmos a Cristo e obedecê-lo, Ele nos ajuda a ser liberto de qualquer tipo de pecado que seja. E devemos sempre estar buscando em nosso Senhor Jesus Cristo libertação dos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus e nos afasta de Cristo. E se eu viver uma vida de pecado em minhas inclinações, eu não desejo essa mudança, eu não desejo abandonar o pecado, não tem como Cristo me justificar. Eu tenho que me arrepender de minhas ações, pedir ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justifique ao Pai e nos ajude a ser liberto da escravidão de Satanás e seus anjos. Porque por trás dessa vida material existe um exército de anjos malignos trabalhando para a perda de todas as almas. Temos de ter consciência disso. Nossa vida é passageira. Às vezes você acha que 70, 75 anos, 80 são muitos anos para viver, mas nem tanto. Está aí Silvio Santos, um grande ícone brasileiro. Quem não conhece o famoso Silvio Santos? Acabou de morrer há poucos dias. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda história bela, de superação, de vitória como ele e tantos outros, mas nenhuma dessas ações vai te afastar da morte. Temos de ter consciência disso e permitir que o Cristo nos justifique a Deus, para que no dia de nossa partida nós possamos ficar de pé perante o nosso julgamento com o Senhor, porque todos nós seremos julgados de nossas ações quando partirmos dessa vida para outra. Todos nós vamos ser julgados de todos os dias que Deus nos concedeu nessa terra. E o último que pode nos justificar de nossas faltas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que pagou por todos os nossos pecados. Sem Ele não haveria salvação e nem esperança para nenhum de nós. Mas com Ele, todo aquele que se abre e crê nele e deixa Ele nos justificar, com certeza será salvo. Porque o próprio Cristo diz: todos aqueles que creem em mim não morrerão, mas terão a vida eterna. Então, com esse pensamento, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês que deixe Cristo entrar em nossas vidas. E quando Cristo falar, sejamos obedientes, como ele disse a esse homem, estenda a mão, e ele estendeu e ficou curado. Então, quando nós vermos Cristo falando com nós, que todos nós sejamos obedientes a Ele e que não buscamos uma religião superficial como fizeram esses fariseus. Não são melhor do que nenhuma dessas pessoas que são citadas nas Escrituras.
Devemos buscar uma conversão verdadeira em nosso espírito e em nossas ações do dia a dia por Cristo nosso Senhor. Amém. Um bom dia a todos e que o bom Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.